Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar sobre a forma como moldamos as pessoas e como Deus gostaria que nós nos moldássemos a seu trabalho e a seu serviço. Já logo de início vou dar um exemplo para que você possa compreender facilmente como funciona essa forma de moldar que Deus espera para a nossa vida. Quando nós somos contratados para trabalhar em alguma empresa, em alguma loja, em algum comércio, as empresas geralmente nos impõem regras para que nós possamos cumprir aquilo que elas esperam de nós. Elas têm a sua política de trabalho, a sua forma ética e moral de lidar com as situações, com as pessoas e com os problemas. E assim, acabam nos ditando como nós devemos agir e como devemos fazer. Em troca disso, nós oferecemos a nossa mão de obra, obedecendo às regras e às políticas da empresa e recebemos da empresa o salário, que é aquilo que é o prêmio em troca da nossa mão de obra. Favores que as pessoas fazem. Te dou a mão de obra e a pessoa o contratante dá o dinheiro, que é para a pessoa usufruir da melhor forma possível. Se não é dinheiro, às vezes uma troca de favor, cada um sabe como é a melhor forma de negociar. Mas o foco é a questão das mudanças que nós precisamos de cumprir para obedecer às regras de quem nós estamos servindo. Então, se você trabalha para alguém e a pessoa te impõe um horário de trabalho, você tem que cumprir aquele horário de trabalho porque há um acordo entre vocês. Então, a pessoa começa a te moldar. E assim, às vezes você que não está acostumado a acordar cedo, passa a ter que acordar cedo, mudando assim a sua rotina e a sua forma de lidar com a vida. E assim você começa a ser moldado. E há várias outras situações que nós sabemos muito bem. Às vezes temos que mudar até mesmo a forma de nos vestir, porque às vezes uma empresa na qual nós trabalhamos não aceita, por exemplo, que a pessoa vá trabalhar de chinelos ou de sandálias, assim tendo que ir trabalhar de calçado fechado. Assim, mudando o comportamento da pessoa, moldando ela de acordo com a necessidade da empresa. Não é diferente também nos relacionamentos. Às vezes nós decidimos assumir um relacionamento para nossas vidas e a pessoa na qual nós decidimos ter esse relacionamento começa a nos impor regras. E não é errado impor regras durante o namoro, porque é durante o namoro que você irá encontrar a pessoa que mais se encaixa com os valores que você procura para a sua vida. Um exemplo que nós podemos dar nos relacionamentos, às vezes a pessoa pode exigir do outro que ele tenha uma fé direcionada ao cristianismo. E às vezes a pessoa na qual ele está se relacionando não tem fé, escolheu ser um ateu e não acreditar em nada. E a gente sabe muito bem que é muito difícil a gente moldar pessoas assim. Mas se a pessoa consegue obedecer às condições dessa pessoa no relacionamento, é sinal de que a pessoa está sendo moldada de acordo com as necessidades para que o relacionamento possa fluir bem. Outro exemplo às vezes, a convivência familiar. Às vezes alguém que namora com outra pessoa não gosta que a pessoa tenha um bom relacionamento com a sua família. Então, isso já dificulta, às vezes, a ter uma comunhão, uma boa convivência, uma boa harmonia entre as duas partes. Então, quando isso acontece, é sinal que você está sendo moldado de acordo com a vontade do outro ou de acordo com a filosofia de vida que a pessoa tem. É claro que nem sempre nós conseguiremos ser moldados e nem moldar as pessoas como nós gostaríamos. Mas quando nós encontramos pessoas que têm uma proximidade muito grande dos nossos, em relação aos nossos valores, nós geralmente nos aproximamos e ficamos mais juntos dessas pessoas, tanto para relacionar, quanto para amizades, quanto para a vida profissional. Porque nós precisamos de pessoas que se aproximem daquilo que nós acreditamos. E assim,
que nós possamos moldá-las de acordo com os nossos valores e que os nossos valores possam ser moldados e melhorados dentro da filosofia daquilo que nós acreditamos. Por isso, às vezes, é muito difícil você viver uma vida dentro dos valores que você quer e ser moldado com pessoas que não têm nada a ver com você. Às vezes você decide namorar com alguém que é muito ciumento e possessivo, sendo que você já é uma pessoa mais aberta e social. E acaba havendo às vezes brigas, acaba sufocando a pessoa, acaba trazendo apenas situações desagradáveis para a vida da pessoa, porque nenhuma das duas aceitarão ser moldadas, nenhuma das duas aceitarão ter flexibilidade e abrir mão de valores que para elas são importantes. E por isso que o namoro é tão importante para você encontrar essa pessoa que condiza com aquilo que você acredita. E Deus nos dá essa mesma liberdade de fazermos as nossas escolhas. Nós podemos escolher servir a Deus. Deus irá nos apresentar a sua proposta, que nós conhecemos muito bem, que são os seus mandamentos, e aquele que quer ser moldado por Deus, simplesmente obedecerá aos mandamentos de Deus. Irá apresentar para Deus as suas dificuldades e ver o que Deus pode fazer por ele. E sabemos muito bem que Deus ajuda todos aqueles que seguem a Ele, que buscam viver os seus caminhos e abre as graças para essa pessoa. Então, se a pessoa precisa de alguma coisa para a vida dela, que é direcionada às vezes ao mundo, Deus irá ajudar e contribuir para o crescimento dessa pessoa. Um exemplo que nós sabemos muito bem é a questão financeira. Muitas vezes a pessoa passa por dificuldades financeiras e nós sabemos que o dinheiro é uma coisa que corrompe os homens. Mas Deus pode prover para a vida dessa pessoa dinheiro desde que ela esteja respeitando os mandamentos de Deus. Se ela está caminhando de acordo com aquilo que Deus a convida a viver, Deus irá abrir as graças para a vida dessa pessoa para que ela possa viver a paz que Deus prometeu a cada um de nós. Às vezes a pessoa está cheia de contas para pagar, faz o que é necessário, que é correr atrás de um trabalho, correr atrás de prover, orar, buscar a Deus, e Deus provém para essa pessoa. Mas é necessário obedecer os mandamentos de Deus, ter fé. É claro que a gente hoje vive numa comunidade entre pessoas que dizem que acreditam, que amam a Deus, mas não têm fé. Na primeira tribulação, acabam com umas sementes que caem nos espinhos, acabam sufocadas. Aí passam a dar mais valor aos problemas que tem na sua vida do que o Deus que tem para ajudá-lo. O desespero geralmente leva os homens a essa condição de acreditar mais nos problemas do que acreditar no Deus que pode dar as soluções para ele. Então, Deus quer para a nossa vida exatamente isso na nossa primeira leitura. Nos moldar, nos transformar naquilo que é os mandamentos de Deus. Então, se você ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo, você está deixando Deus te moldar, está deixando Deus formar você e te transformar em um homem novo. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. Aliás, disse do Evangelho, mas é a reflexão do nosso Salmo Responsorial primeiro. O Salmo Responsorial de hoje nos traz o seguinte refrão: Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Nós sabemos que Jacó foi um homem que serviu a Deus, foi um profeta, um homem que teve, apesar da pouca convivência com o conhecimento de quem Deus era, ele entregou seu coração sem medo e sem se preocupar, sem medir consequências. Simplesmente acreditou no Deus que poderia o ajudar e fazer-o prosperar. E por isso que a palavra diz que é feliz porque Jacó foi feliz. Todas as vezes que ele acreditou que Deus iria agir na sua vida, Deus agiu. Mas as condições necessárias para que isso acontecesse ele tinha. Que era a primeira é ter fé. Acreditar de todo o coração que Deus poderia fazer por ele. E muitas vezes nós deixamos as graças passar porque nós não temos fé. Nós não conseguimos conversar com Deus da forma correta.
Nós temos medo e damos mais valor aos problemas do que ao Deus que pode te ajudar e te salvar e até mesmo te curar. Deus já mostrou que todas essas possibilidades podem acontecer através dos profetas, através do seu Filho Jesus e depois da vinda de Cristo através dos discípulos e através dos santos que nós conhecemos. Milagres existem, as graças acontecem desde que você esteja propenso a receber as graças e as bênçãos. E nós muitas vezes não estamos porque nós valorizamos demais os nossos problemas. Nós não acreditamos quando bate o desespero. A nossa fé é facilmente abalada e derrubada. É como se você construísse a sua casa na areia e não em cima de uma rocha, de uma base bem sustentada. Quando vem o vento, que é a tribulação, os problemas, o vento bate e como as suas bases estão construídas na areia, a sua casa cai muito fácil, a sua fé é derrubada muito fácil. Mas quando você constrói sobre uma base forte, que é os mandamentos de Deus, a sua fé é inabalável. Nada irá te derrubar porque você tem os seus pilares sustentados dentro da sua fé e dos mandamentos de Deus. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos falar sobre as escolhas que nós fazemos em nossas vidas. Nós até debatemos esse assunto já essa semana, fizemos uma reflexão sobre esse tema que é falado na nossa leitura de hoje. Mas basicamente, repassando as informações do que foi debatido e o que foi feito reflexão em relação às boas escolhas que nós fazemos em nossas vidas. O exemplo que havia citado é de nós irmos, às vezes, na feira fazer uma compra e nós começamos a fazer as nossas escolhas. Nós não pegamos qualquer coisa e colocamos em nossas sacolas para trazer. Quando nós decidimos fazer, às vezes, escolhas para a nossa vida de algum produto, nós geralmente chegamos e fazemos a escolha do melhor produto, daquele que está menos estragado, daquele que está menos arranhado, que está com mais condições boas, às vezes até mesmo pelo preço. Então, vai depender da situação que nós iremos fazer a melhor escolha para a nossa vida. E para Deus não é diferente. As escolhas, Deus impõe as suas condições e impõe as suas regras para escolher aqueles que serão salvos e entrarão no reino dos céus. E nós fazemos as mesmas coisas no nosso dia a dia. Às vezes a nossa condição financeira nos impõe que nós podemos comprar, às vezes, um jogo de talheres dentro do preço daquilo que nós temos condições de comprar. Às vezes o preço, nós temos um jogo de talher de R$100, outro de 200 e outro de 300. Porém, o dinheiro que nós temos para comprar é o de R$100. Então, nós iremos comprar aquilo que está dentro das nossas condições. E Deus não é diferente. Deus impõe as suas regras, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E desde que você esteja caminhando dentro daquilo que Deus o convida a viver, mesmo sendo pecador, mas que carregue no seu coração o arrependimento de ter errado, de ter feito maldades, de ter cometido seus erros, você tem a chance de ir para o reino dos céus. E Deus até nos fala que a perfeição pode acontecer sim, mas somente pela graça de Deus que serão salvos aqueles que vivem no pecado. Não é impossível, mas só para Deus há as possibilidades. E sabemos que todos nós somos pecadores. Então, quer ser perfeito, busque, às vezes até mesmo dar muito mais de si espiritualmente do que ficar preocupado com as conquistas carnais do nosso dia a dia. É claro que se você tem uma família, se você tem alguém que depende de você para comer, de sobreviver, de ter as necessidades básicas do seu dia a dia, você tem que correr atrás de conquistas materiais para que essa pessoa possa usufruir de você de um crescimento saudável. Às vezes um filho que precisa de estudar, você tem que correr atrás de conquistar recursos para poder pagar os estudos do seu filho, pagar a alimentação,
pagar o transporte, pagar a segurança, o lar, a água, o gás, tudo que você precisa, você tem que oferecer para as pessoas que você depende, que você tem que cuidar. É claro que não é fácil, a gente sabe que é uma batalha diária e nós sabemos que é necessário trabalhar muito para ter o pão de cada dia. Então não é pecado ter o pão de cada dia, mas se quer ser perfeito, a entrega tem que ser também totalmente ao Espírito. Mas aqueles que não podem fazer isso devem se entregar no mínimo aos mandamentos de Deus e ter a fé necessária. Quem se entrega aos mandamentos de Deus e aceita ser moldado pelos mandamentos de Deus, naturalmente tem que ter a fé necessária para poder viver a salvação. Porque senão dificilmente ele praticará aquilo que Deus o convida a viver, principalmente o primeiro mandamento. Nós só podemos amar a Deus sobre todas as coisas se nós acreditamos em Deus. Se não acreditamos, nós não amaremos a Deus sobre todas as coisas. Então, o nosso aprendizado de hoje, do nosso Evangelho, é exatamente em fazer as escolhas certas. Fazendo as escolhas certas na nossa vida, nós iremos receber a salvação. E essas escolhas certas que nós temos que fazer são relacionadas às nossas atitudes. Atitudes voltadas aos mandamentos de Deus. Apareceu uma oportunidade de praticar os mandamentos de Deus, não hesite, pratique. Seja bom, caridoso, amoroso, respeitoso, harmonioso, flexível, mas desde que obedeça aos mandamentos de Deus. Evite brigas, confusões, atrito, ira, todo tipo de sentimento que só causa danos à tua salvação, à tua libertação para alcançar o reino dos céus. No mais, é bem simples hoje o nosso Evangelho. Como disse, já havíamos debatido sobre ele, mas é claro que nunca é demais repetirmos a mesma coisa, porque nós precisamos dia após dia sermos cutucados, porque pecar, nós pecamos todos os dias cometemos algum erro, de ficar mal-humorado, de xingar, de maltratar, entre pecados pequenos e até pecados piores que nós conhecemos. Mas temos que buscar constantemente a nossa salvação, obedecendo a Deus sobre todas as coisas e fazendo as escolhas certas. No mais, essa é a nossa reflexão da nossa liturgia de hoje e vamos dar uma passadinha nos comentários do vídeo de ontem. Nos nossos comentários de ontem, nós temos aqui o comentário do Juscelino Fernandes, que nos mandou amém, da Cláudia Barbosa, que nos mandou bom dia, do Humberto Evaristo, que nos mandou amém, da Milena Aparecida também, que nos mandou amém, do Adilson, que nos mandou amém, da Astéria Maria, que nos mandou aqui, olá, boa noite, que Deus te ilumine sempre. Eu sou José Antelmo, esposo da Astéria Maria. Suas reflexões são muito boas, que Deus te dê força e sabedoria sempre. Eu gostaria de lhe perguntar, tenho dúvida, uns dizem que Jesus tem irmãos sim, ou não? Ou a nossa palavra de Deus não fala sobre isso. Os irmãos que é relacionado na leitura onde que diz que Maria e os seus irmãos estavam do lado de fora aguardando Jesus, não se refere a Jesus como irmãos de sangue, mas sim irmãos de companhia, irmãos de criação, parentes, mas não irmãos de sangue. Maria, para nós que somos católicos, acreditamos até o fim que ela é a Virgem Imaculada, sem pecados. Cresceu e cuidou, ela viveu e cuidou de Jesus até os últimos dias. Então não há relações bíblicas em relação a Jesus ter irmãos por parte de sangue, mas sim irmãos de caminhada, irmãos voltados a servir a Deus sobre todas as coisas. É claro que sabemos que ele escolheu seus discípulos para aprofundar nesse conhecimento e assim levar a palavra de Deus. Jesus, a partir do momento que recebeu o Espírito Santo, nós temos que compreender que
ele passou a não olhar mais para essas questões que nós, às vezes, preocupamos, que são questões bobas do nosso dia a dia. Nós temos que tratar todos iguais. Não temos que, às vezes, valorizar um porque é filho de fulano de tal, que é parente de fulano de tal. Nós deveríamos olhar, pelo menos teoricamente, dentro daquilo que Deus nos chama a viver, deveríamos olhar para todos, sem exceção. Olhar para todos como criação de Deus, como filhos de Deus. Mas não ficar escolhendo se Jesus é filho de alguém, se Maria é filha de não sei quem, se José tinha pai e tal, mas sim que todos nós somos irmãos iguais, que após a nossa morte, a questão espiritual, que todos nós viemos de Deus. Então todos nós somos iguais, não temos origens, não temos caminhos para escolher, mas sim somos todos irmãos iguais e devemos amor a Deus e respeito aos mandamentos de Deus. Mas futuramente me aprofundarei mais nesses detalhes e estarei fazendo um vídeo para você sobre essa informação. A Astéria Maria nos mandou também: olá, boa noite Wagner, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém, que assim seja. José Antelmo e Astéria Maria, um abraço a vocês dois. E como disse, depois vou me aprofundar nesse assunto para fazer um vídeo para explicar melhor para vocês. A Márcia Souza nos mandou: o Senhor tem me abençoado muito. Que assim seja, Márcia Souza. E nos mandou também: boa noite, missionário Wagner. Aparece muita tentação. Eu me separei por isso. Meu marido fazia tudo isso, eu vivi isso e sofri muito com isso. Ainda amo muito. Senhor, tem piedade de nós, mas perdemos o controle da situação. Eu tenho grupo de políticas, peço a Deus perdão, eu respeito, amém, obrigado. A gente sabe, né, Márcia Souza, que relacionamentos é bem complicado, é bem difícil. A gente às vezes faz essa promessa para Deus sem medir as consequências do relacionamento que a gente está assumindo para Deus, né, de amar, respeitar e ser fiel até que a morte nos separe. E às vezes estamos casando com alguém que está dando todos os sinais de que o nosso relacionamento não vai dar certo. Então a gente acaba preso a essas pessoas e depois dificilmente a gente consegue encontrar um caminho para poder ter o perdão de Deus em relação a isso. É claro que Deus é pura misericórdia, Deus irá perdoar todos nós, desde que haja no nosso coração o arrependimento supremo, o arrependimento total. Nós temos que ter o total arrependimento de ter cometido os atos errados que nos levaram ao pecado. Mas é claro que você fez a melhor escolha que teve na sua vida naquele momento, então que você possa encontrar dentro dessas escolhas que você fez um direcionamento sempre a buscar uma comunhão com Deus. Claro que busque sempre o perdão de Deus em relação às coisas erradas que aconteceram, sobre aquilo que passou pela sua vida, que faça uma reflexão e que não se repita mais à frente, mas sim se mantenha forte e firme nos valores de Deus, não deixando repetir os erros do passado. Claro que às vezes você pode ter feito tudo certo e a pessoa na qual você conviveu que não deu o valor devidamente. Se ela não deu esse valor, pelo menos tenha consciência limpa de que o melhor você fez. Esses foram os comentários do vídeo de ontem. Espero que tenham gostado da nossa reflexão de hoje e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.